a nossa aula. Nós estaremos falando hoje sobre Números, né, esse livro que faz a gente, às vezes, fazer uma interpretação equivocada dele, que é um nome esquisito, né? Vamos ser bem, vamos falar a verdade, né? Números, um nome de livro é meio estranho, né? Por que levou, né, os cronistas, né, a colocar esse título, né? Por que levou o pessoal a colocar esse título? Vamos lá, então, nossa apostila, nós temos aí a questão do nome. Na Bíblia judaica, o nome começa a Bemidbar, né? Bemidbar significa no deserto de. Já lá, né, naquela tradução que eu já falei para vocês, a Septuaginta, então, na Septuaginta, então, eles fizeram um levantamento e olharam e deram esse nome de Números por causa dos 2 censos que tem no livro. Tem 2 censos que constam no livro. E por causa desses 2 censos, eles deram o nome de Números. Na verdade, né, não é o assunto principal, né? O censo levantado por Moisés não é o objetivo desse livro, não é a prerrogativa desse livro. E então a gente fica assim, por quê? Né, por que está falando sobre esse número? Né? Mas tudo bem, com respeito ao título, então nós sabemos que ele vai narrar uma parte da história de Israel, da saída do Sinai até o Cades Barneia. Cades Barneia era a porta de entrada, onde eles iriam entrar na Terra Prometida. Então, esse trajeto até lá e as consequências do que aconteceu ali, então ele vai dar para a gente assim, um pano de fundo de conhecimento a respeito desses acontecimentos. Ele não vai narrar de maneira assim, literal, todos os acontecimentos que houveram no deserto. Ele não vai narrar tudo isso. Né? Vai narrar alguns episódios que levaram, então, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, a retratar essa experiência deles no deserto. Ok, queridos? A gente olhando para isso, a gente pensa assim, qual é o período? O período é esse ato, né? Entre Sinai, saída do Sinai, ou seja, 2 anos depois que saíram do Egito, ficaram ali esperando Moisés, receberam a tábua da lei, confeccionaram o tabernáculo, construíram o tabernáculo. Então Deus deu sinal para eles, através da nuvem, então, levantando-se e conduzindo o povo para Cades Barneia. Desse período, até Cades Barneia, houve então a rebelião lá do povo, que não quis entrar na Terra Prometida, por causa de incredulidade. Então eles voltam para o deserto e nessa trajetória, então, vai narrar alguns pontos importantes nessa trajetória. Então é esse período que ele vai trazer para a gente. E a gente pensa assim, quando que foi escrito, né? Quando foi escrito? Então foi nesse período na qual eles estavam caminhando ali naquele lugar. Então provavelmente, né, a questão da autoria, presume-se que esse livro foi escrito mais ou menos entre janeiro e fevereiro de 1405 a.C. Tá? Então, 2 anos depois, ali da saída, nesse trajeto, que eles andaram de 38 anos de caminhada, porque eles ficaram 38 anos, contando mais 2 anos do Sinai, então completa 40 anos da rebeldia deles. Né? Então, é nesse período então, que eles saíram. A gente viu que 1440 é a idade provável, né, é o ano provável da saída deles do Egito. Nessa caminhada, então, quando eles vão fazer a caminhada definitiva para a Terra Prometida, depois de ter passado toda aquela geração de 38 anos, aquela geração que saiu do Egito, nós vamos ver então que essa geração veio a sucumbir, ela veio a falecer. Então, nesse período da saída agora, novamente do deserto para Canaã, é que o livro é confeccionado, para retratar algumas coisas importantes, para que o povo possa entender a sua situação e os novos, né, os descendentes daquele povo que saiu do Egito, então, possa ter conhecimento um pouco da sua história. Tá bom, queridos? Características. Vamos falar sobre algumas características desse livro? É difícil você traçar para nós, né, se ele é um livro histórico, porque ele não é um livro histórico. Ele também não é um livro tratando de leis. Ele também não é um livro que está trazendo algumas regras. Ainda que tenha algumas regras, ainda que tenha alguns relatos, ele não é um livro histórico no sentido nato da palavra. Ele não traga necessariamente dados, né, históricos, né, narrativas históricas para isso, mas ele traz narrativas do que aconteceu com eles, principalmente algumas coisas concernentes à rebeldia do povo. Se você olhar o livro, você vai ver que está narrando muitas vezes o povo se levantando contra Moisés, o povo se levantando contra Arão, o povo se levantando
próprio Deus, contra o próprio Deus. Então a gente olha assim, é um livro que retrata mais a rebeldia do povo, mais a incredulidade do povo, do que, na verdade, a gente vê as grandes proezas de Deus usando o povo e ministrando sobre o povo. E a gente passa assim, opa, rebeldia? Se o livro de Levítico fala sobre santidade de Deus, e nós temos que nos preocupar para estarmos santos, para adorar a Deus, porque Ele é santo, se Levítico traz essa aura da santidade de Deus, o livro de Números ele vai o passo contrário, porque ele vai deixar muito claro para todos nós, é o livro que Moisés escreve, né, do Pentateuco, é o livro que mais dá ênfase à depravação total do homem. Né, da nossa doutrina, a depravação total significa o estado deplorável que nós nos encontramos, a presença de Deus por causa do pecado. Se depender de nós, para buscarmos a Deus, para vivermos em comunhão com Deus, se depender só de nós, nós fracassamos. Nós fracassamos. Porque a nossa natureza pecaminosa vai em direção contrária a Deus e a sua santidade. E o livro de Números, ele retrata com muita vivacidade essa rebeldia, essa condição pecadora do homem contra Deus. Mesmo que esse homem, mesmo que esse povo, viu os grandes feitos de Deus no Egito, viu as 10 pragas sendo realizadas, passou pelo meio do Mar Vermelho, viu o exército do Egito sendo sucumbido pelas águas do mar, viu Deus fazendo proezas no meio do deserto. E mesmo assim, o povo, com seu coração endurecido, continua sendo rebelde contra Deus e contra a sua vontade. Será que é muito diferente de nós? Será que estão narrando algum povo que a gente não conhece? Será que ele está narrando alguma experiência da qual eu e você não fazemos parte também? Então é esse o objetivo desse livro, para mostrar a nós o quão limitados somos, quão nós precisamos da graça de Deus e quão Deus é misericordioso com o seu povo, que apesar de toda a rebeldia, Deus continuou fiel à aliança que ele fez com Abraão. E aí então a gente pensa assim, e nós? Que situação nós estamos vivendo? Qual é a situação da fidelidade de Deus conosco, mesmo diante de tanta rebeldia que nós apresentamos diante dele, por não obedecermos a sua palavra? O que faz Deus ser fiel a nós? Ou, o que faz Deus ser fiel à sua aliança? Mas onde ele estabeleceu essa aliança? Com quem? Uma outra pessoa. Jesus. Por causa de Jesus, a promessa é que pela sua obra, pelo trabalho de Jesus, pela obediência de Jesus, Deus daria a ele um povo. Deus daria a Jesus um povo, que foi comprado pelo sangue dele, foi resgatado pelo sangue dele. Ele pagou por esse povo. Ainda que Deus elegeu esse povo lá no passado preterido, lá numa eternidade preterida. Ainda que a eleição aconteceu muito antes de todas as coisas. Mas mesmo assim, Deus continua sendo fiel à sua eleição e à sua aliança com Jesus. Porque, queridos, o primeiro decreto não foi a salvação. O primeiro decreto não foi a eleição. O primeiro decreto foi estabelecido com a promessa de Jesus, entre Deus e Jesus. O que Jesus faria? A revelação de Deus através de Jesus. E as consequências disso. E o plano para que isso seja estabelecido sobre a terra e sobre o povo dele. Conhecemos a Deus através de Jesus, o nosso Salvador. Então, olhando para esse livro de Números, a gente tem uma história peculiar, que você conhece, ela tem uma estrutura. Normalmente as pessoas separam o livro em duas partes. Do capítulo 1 até o capítulo 25, versículo 18, e depois do capítulo 26 até o capítulo 36. Então você tem 2 períodos, você pode marcar a tua Bíblia, de 1 até o capítulo 25 é um bloco de leitura. E depois do 26 até o capítulo até o 36, então você tem um outro bloco, narrando experiências do povo nesse período todo, tá bom, queridos? Ou ainda, você tem 3 momentos da revelação, que é Deus se revelando no Sinai, Deus se revelando em Cades Barneia e Deus se revelando na planície de Moabe. Então você tem 3 momentos em qual Deus se revela ao povo através de Moisés, mas Deus falando com Moisés no Sinai, em Cades Barneia e no monte
Moabe. Por quê? Na planície do Moabe. Por quê? Porque foram 3 experiências de Deus. Ele saindo do deserto, saindo do Sinai, sob a nuvem de proteção dele. Depois, em Cades Barneia, a rebeldia do povo em entrar na terra prometida. E depois, então, a planície de Moabe, que é onde Deus, então, faz a aliança com eles para enviá-los novamente à terra prometida. Mostrando, assim, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, sendo estendida àquele povo rebelde, ainda que aquele povo rebelde saiu do Egito, morreu todos. Todos morreram no deserto. Só ficaram os seus filhos. Só ficaram os seus filhos. E é os seus filhos que entrarão na terra prometida. É os seus filhos que conhecerão, estão conhecendo esse Deus. Um Deus que eles não viram agindo no Egito como os seus pais. Mas vendo Deus numa outra perspectiva, de uma outra forma. Nas ações que Deus fez através, depois, no final da vida de Moisés, e depois com Josué lá na frente. Ok, queridos? E aí, então, a gente, pensando sobre isso, você quer essa história, a história do povo de Deus, a história da salvação, a história de Deus preservar a sua linhagem, ela é linear, ela vai em sentido único, ainda que tem histórias circulares nessa história. O plano de Deus é linear, ou seja, ele tem começo, tem meio e tem fim. Só que nessa linha da história, acontecimentos vão ocorrendo de maneiras sucessivas e repetitivas. E repetitivas. Você já percebeu que na sua vida, às vezes, sempre acontecem os mesmos problemas? Você já percebeu que, às vezes, você saiu de uma situação de luta, de tentação ou de provação, você passou aquele período, aí você deu aquela relaxada, ufa, graças a Deus passou. Mas daqui a pouco, um tempinho depois, aquele problema volta de novo, só que de maneira muito mais forte, muito mais intensa. Opa, ai, ai. Já percebeu que as nossas histórias, elas se repetem nos seus problemas, nas suas provas e nas suas tentações, elas estão sempre se repetindo? Como que nós agimos em cada situação? Você venceu todas elas? Você perdeu todas elas? Você ganhou algumas e perdeu algumas? Então, o livro de Números nos mostra que os pecados recorrentes do povo que saiu do Egito, eles vão se repetir nos seus descendentes. E os pecados nossos, às vezes, se repetem. As tentações se repetem. As circunstâncias se repetem. E, às vezes, os nossos filhos experimentarão tudo isso que nós passamos. Todos esses dramas que nós vivemos. Porque eles herdam também essa luta toda. Como que nós podemos preparar nossos filhos para não cair nos nossos erros? Como nós podemos preparar nossos filhos para que não vivam os dramas que nós vivimos? Como nós podemos preparar nossos filhos para saberem reagir diante das circunstâncias que nós sabemos que já passamos por ela? Que já vivemos aquilo. O que é tolice é você saber do problema e você não fazer nada para reagir contra aquilo. É como eu falo, meu pai tem muita coisa boa, meu pai tinha muitas virtudes, mas meu pai tinha muitos defeitos. As virtudes que ele tinha, eu trouxe para mim. Os erros dele, eu quero jogar fora. Eu não preciso repeti-los, porque é tolice. É tolice eu querer repetir os erros do meu pai. É tolice. Eu não quero, porque eu sei que as consequências dos erros dele só trouxe tristeza para minha casa, só trouxe tristeza para a minha vida. Eu não quero fazer com que os meus filhos tenham que experimentar o que eu passei no passado. Eu não quero fazer isso com ele, porque é crueldade. É crueldade minha fazer isso com meus filhos. É crueldade. Eles não têm o porquê terem que experimentar o que eu experimentei de dor no passado. Então, olhando para Números, a gente olha para isso e fala assim, opa, tem uma mensagem nesse livro. Tem uma mensagem. Você tem a história de Balaão, uma história conhecida, muito conhecida. Né? O que é a história de Balaão? O que aconteceu com Balaão? O que ele fez? O que Deus fez com ele? O que Deus fez com Balaão? Quem falou com ele? Quem que advertiu ele? Uma mula, né? Já pensou? Você, de repente, conversar com uma mula
e a mula te exortar, te corrigir, e fala assim, ô seu cabeçudo, ô seu cabeção, por favor, né? Você está vendo o que está acontecendo? Não, ô cabeção. Então a gente olha para isso e fala assim, puxa vida, como que pode um absurdo desse? Mas assim, qual é a mensagem que esse livro tem, queridos? Vamos lá. Capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 10, versículo 10, você tem a preparação, Deus preparando o povo dele para a saída, para entrar na terra prometida. Então você pode marcar na tua Bíblia, capítulo 1 até o capítulo 10, é a preparação, é Deus preparando o seu povo para entrar na terra prometida. Capítulo 10, até o capítulo 22, final do capítulo 10, versículo 11, até o capítulo 22, você tem a narrativa da peregrinação desse povo do deserto. Como que eles foram até o deserto? Como que eles foram em caminho de Canaã? Puxa vida! Se você pega esses 10 capítulos, né, do capítulo 10 até o capítulo 22, são 12 capítulos, você fala assim, puxa vida, eles estão indo para a terra prometida, estão com a promessa de Deus que a terra é deles, uma terra boa, uma terra que Deus está abençoando, uma terra que só vai ter felicidade, só vai ter prosperidade, porque Deus estará com eles, e de repente você vê que a caminhada deles até lá, é sofrível, é sofrível. Já pensou, não sei como você pensa, né? Quando você viaja, você fica pensando no destino, porque você assim, eu vou para a praia em Fortaleza, eu vou para a Bahia, eu vou para isso, eu vou curtir meu verão, e você pega a estrada e você fica pensando aonde? Onde você fica? Onde seu coração está? Qual é a sua expectativa? Chegar aonde? Na praia. Diz, quero ir para a praia. Mas você percebe que muitas vezes a gente perde toda a trajetória do caminho? A gente não aproveita o caminho porque a nossa cabeça está fixada onde? No nosso destino. E às vezes o nosso caminho até lá, pode acontecer muitas coisas tristes ao longo desse caminho. E você vai chegar naquele momento, né, maravilhoso, e você vai ver que, puxa vida, cheguei aqui, mas até chegar aqui, briguei com a minha esposa, briguei com meu esposo, briguei com meus filhos, não aproveitei nada. Não aproveitei nada da viagem. O mais importante, querido, o destino, a gente sabe onde a gente vai parar. Mas o mais importante dessa jornada é o caminho. É como que nós caminhamos durante ele. Como que nós desfrutamos essa passagem. Como que nós chegaremos até lá. É como nós chegaremos ao final. E a gente não pensa nisso. A gente não pensa no nosso caminho. Como que eu estou caminhando até lá? Como que eu estou indo até lá? O que eu estou construindo até lá? Ou que eu estou destruindo até lá? Números nos revela isso. Números nos revela isto. Como que foi a caminhada deles. A promessa tinha dado. A promessa era a terra de vocês. Como que eu e vocês estamos indo para o céu? Como tem sido a nossa jornada aqui, no presente? No presente. Eu estou lendo, eu recomendo vocês comprar o livro. Cadê a Bruna? Bruna? Pode comprar. A carta do diabo ao aprendiz dele. É sensacional, porque no capítulo, eu li o capítulo dele, ele fala assim, cuidado, ele chama o discípulo dele de vermelhinho. Vermelhinho, cuidado. Porque o ser humano é complicado. Ele tem o vermelhinho tem um crente recém-convertido que ele está tentando corromper o cara para trazer de volta. Ele diz, cuidado, porque quando está no presente, é o perigo. Porque no presente o cara tem consciência do que está acontecendo. No presente ele tem visão de que está problema, então ele vai recorrer a Deus, vai buscar a Deus, vai orar, ou ele vai abandonar. Mas cuidado com o presente, porque o presente faz com que ele olhe para o passado, fala assim, o passado passou, eu aprendo algumas coisas do passado, ele olha para o futuro com uma esperança assim, mas lá na frente vai ser legal. E essa perspectiva do futuro faz com que ele construa a sua vida baseado na chegada desse futuro. E ele falou assim, cuidado com esse presente. O problema não é o passado. O problema não é o futuro. O problema é o presente. O problema para o diabo é o nosso presente. É onde ele quer corromper a gente no nosso presente. Porque a gente sabe do futuro. Nosso futuro, a gente não se preocupa com o nosso futuro, porque a gente sabe onde a gente vai chegar. Mas o nosso presente é o problema. E é ali que o diabo fomenta tudo para a nossa destruição. Fomenta tudo para o nosso fracasso. Fomenta tudo para a nossa derrota. E então a gente olha para o presente, e olha para o povo de Números. Fala assim, o que aconteceu com esse povo? Então a mensagem deles, queridos, está na nossa apostila. O estabelecimento de Israel como nação da terra prometida sob a autoridade de Yahvé foi adiado devido à incredulidade do povo e de sua rebeldia contra os líderes
designados por Deus. Propósito, né? Página 18 aí, tem aí o propósito: encorajar uma vida nacional organizada, ao demonstrar como a incredulidade e a rebelião contra Yahvé trouxeram uma disciplina divina severa que retardou o cumprimento da promessa na terra prometida. Então, quando você ler o livro, você tem que ter essa mensagem. Deus estava estabelecendo através de Israel uma nação da terra prometida que viveria debaixo dessa autoridade de Deus, viveria debaixo desta teocentria, né, desse governo divino sobre eles. E por causa desse governo de Deus sobre eles, eles seriam um povo abençoado. Seriam um povo abençoado. Então essa é a mensagem do livro. Estarmos debaixo da autoridade de Deus para que a nossa vida seja uma vida feliz. Sem essa perspectiva, nós não temos uma vida feliz. Sem o governo de Deus sobre nós, nós não temos realização. Nós não temos felicidade. Se nós queremos viver em rebeldia contra Deus, nós vamos amargar as tristezas da rebeldia e da desobediência. Ok? Propósito. Propósito, então, é Deus encorajar uma vida nacional organizada. Demonstrar que a incredulidade e a rebelião contra Deus traz sobre nós a disciplina. Traz sobre nós a ação de Deus por nós. Por que Deus nos disciplina? Porque Ele nos ama. O autor de Hebreus fala assim para nós: ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não entenda, e muitas vezes a gente luta contra a disciplina de Deus, o autor de Hebreus fala assim: sejam felizes por isso, porque vocês são filhos dele. Vocês não são bastardos. É por causa de Deus tratar conosco de maneira como o pai trata o filho quando ele faz um erro e o pai corrige, porque ele quer avisar o quê? Por que Deus nos corrige? O que Deus está avisando? Hã? Não. Não. O que Ele está avisando quando Ele nos corrige? Ele está avisando que a imagem dele precisa ser restaurada. E a disciplina tem a ver com o nosso erro, porque o nosso erro faz com que a imagem dele não seja restaurada em nós. Então Deus está zelando pela sua imagem refletida em nós. E é a imagem dele que ele está zelando. É essa imagem dele em nós que ele está restaurando. Nós não podemos ser muito egocentrismo, gente. Nós não podemos ser muito humanistas, pensando que tudo é para o nosso bem. Peraí. Tem um problema teológico aí. Diz Paulo: todas as coisas foram feitas por ele e para ele. E para ele. A minha vida reconstruída, regenerada pelo Espírito Santo, é para Cristo. É para que a imagem dele, quebrada pelo pecado, seja restaurada em mim e em você. Porque a imagem dele refletida em nós perfeitamente, nós estamos no estado de felicidade. Nós estaremos no estado de alegria. Nós estaremos no estado de plenitude com Deus. Ok, queridos? Caminhando, pois. Capítulo 7, né, capítulo 6, né, na página 20. 20? Não, volta. Página 19. Como a gente pode entender o livro? A gente tem um quadro mostrando, então, a rebeldia do povo. Né? Um quadro importante, importantíssimo você ver esse quadro, porque faz a gente pensar sobre a nossa prática, a nossa vida, né, diante do Senhor, como a gente caminha a nossa vida. Então tem aí o capítulo 11, versículo 1 a 3, reclamações acerca das dificuldades na jornada. Quem nunca reclamou? já estamos no caminho do fracasso, já estamos lascados aqui já estamos lascados aqui. Capítulo 11, versículo 4 a 6, reclamações acerca do maná. Meu Deus do céu, misericórdia. O povo não era fácil. O negócio caiu lá do céu, não fizeram nada para ganhar e o povo lá reclamando. Que barbaridade. Capítulo 12, 1 a 2. Arão e Miriam murmuram contra Moisés. Eles fazem um motim contra Moisés. Capítulo 14, 2 a 4. O povo murmura contra Moisés e Arão em Cades Barneia. Capítulo 14, versículo 27 a 29. O povo murmura contra Yahvé. 16, de 1 a 11. Corá e seus aliados murmuram contra Arão. Capítulo 16, versículo 41. O povo murmura contra Moisés e Arão devido à morte de Corá e seus aliados. Misericórdia. Capítulo 17, versículos 5 e 10. Nova murmuração contra Arão. Queridos, então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
8 textos ligados à reclamação. E reclamação na Bíblia significa rebeldia contra a vontade de Deus. Uau! Em outras palavras, isso é pecado. Isso é pecado. Em que momento Jesus reclamou alguma coisa da vida dele? Por que ele nunca reclamou? Hã? Não. Porque ele veio para fazer a vontade do Pai. E Jesus ensinou isso na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Será que nós temos maturidade para dizer, Senhor, eu aceito a tua vontade sobre a minha vida? Não. Porque a gente quer que Deus faça conforme a nossa vontade. É o pecado. É o pecado de Caim, é o pecado, né, de todos os personagens da Bíblia que você vê que vão contrário à vontade do Senhor. É fruto do pecado em nós. É fruto. A rebeldia, queridos, é algo inato ao homem natural. A rebeldia faz parte da nossa natureza pecaminosa. A oração que nós devemos fazer é assim, Senhor, me livra desse pecado da reclamação. Porque a reclamação está ligada à insatisfação. Está ligado àquilo que nós não concordamos, porque isso não faz parte daquilo que eu queria para a minha vida. Que, queridos? É fácil andar nesse caminho? É muito fácil. É só deixar a gente largar. É só largar nós no caminho nosso e a gente vai fazer isso naturalmente. A Nara foi assim, senta na mesa, o Vanderlei tem que reclamar alguma coisa. O Vanderlei fala assim, o arroz está salgado. O arroz não está salgado. Foi pouco sal hoje. Foi muito sal hoje. Foi muita água. O Vanderlei não é fácil. O Vanderlei é crica. E a Nara fala assim, eu desisti. Eu vou fazer as coisas do meu jeito, porque não adianta, quanto mais eu faço, mais não adianta, nunca vou alcançar o teu padrão. E o problema é que a gente nunca tem um padrão, né? A gente sempre queria algum padrão novo. A gente sempre queria alguma coisa nova. Então, amados, a rebeldia, o descontentamento, é algo a ser combatido em nós. E é algo que nós precisamos buscar em Deus, graça, para que a gente se torne pessoas, como disse Paulo, lá em Filipenses, em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor. Uau! Coisa difícil, né? Que coisa difícil. Que coisa difícil que Paulo faz a gente pensar. Caminhando então, gente, vamos lá. A obstinada falta de fé, provisão e proteção de Yahvé trouxe a disciplina pactual. Desencadeando a ira divina contra a rebelião humana, as passagens que se seguem contêm as manifestações da ira de Deus. Números 11, 1, Números 10, 11, 10, 11, 33, 12, 9, 12, 10, 14, 11 a 20, 16, 40, versículo 46 e 47. Esses versículos mostram como que Deus reage à reclamação do povo. Como que Deus reage à insatisfação do povo. Porque a gente fala, se nós estamos vivendo debaixo da vontade de Deus, e Deus, nós cremos que Deus é soberano, e tudo acontece debaixo da ordem de Deus, é lógico que cada coisa que Deus faz com que eu caminhe nesse caminho até lá, nunca saiu da mão de Deus. A gente acredita na soberania de Deus? A gente acredita ou não? Se nós acreditamos que Deus é soberano e a nossa vida está debaixo dessa soberania dele, então por que não dar graças quando eu quebro a perna? Por que não dar graças quando eu fico desempregado? Por que não dar graças se alguma coisa acontece de ruim comigo? Ou se eu vou dar graças a Deus quando as coisas estão boas? Ou as coisas acontecem conforme eu quero? Esse é o problema. Depende do coração, Tony. Depende do coração da gente. Depende do coração da gente. Só para a gente entender isso, né? Só para entender melhor. Não é exaltação nenhuma, não é na exaltação, mas entenda. Há uns anos atrás eu bati o carro. Há uns 5 anos, há uns 6 anos atrás.
Eu sabia que nós íamos bater o carro. Eu saí de férias, Deus falou assim, você vai bater o carro. Eu falei, eita. Ô senhor, é mesmo? É, eita. E fui para a viagem, não aconteceu na ida. Na volta, falei assim, é agora, vai ser hoje. Ai. Use a misericórdia, né? Falei, ai Jesus, vamos ver o que vai acontecer com esse negócio, né? E, dito e feito, bati o carro. Parei o carro parou, tudo, né, parou no meio da estrada lá, no canto lá, tudo amassado, tudo arrebentado. Aí nós paramos, a família toda se reuniu, a gente orou, agradeceu, porque não aconteceu nada conosco, foi só danos materiais, louvamos ao Senhor, bendizemos a Ele. Aí a Nara falou assim para mim depois, eu falei para ela, aí compartilhei que eu já sabia que ia bater, ela falou assim, eu também sabia que ia bater, Deus já tinha falado comigo. Então, amados, graças a Deus que ainda Deus prepara um pouquinho a gente. Mas se Deus não preparasse, tudo bem. Como que a gente vai reagir a coisas que a gente não tem controle? Porque essas coisas acontecem fora do nosso controle. Não tem como controlar. Não tem como a gente determinar. Aí, acreditar que Deus é soberano, é nós vivermos na dependência e suficiência nele. Independente do que aconteça conosco, de bom ou não. Se eu acredito na soberania de Deus, se nem o fio da minha cabeça cai, se Deus não permitir, se Deus não quer, então eu não posso ser hipócrita nesse ponto da minha vida espiritual. Eu tenho que acreditar que Deus é soberano. E minha vida está debaixo dessa soberania dele. Ele age conforme ele quer na minha vida. Ele tem total autoridade e direito sobre a minha vida, porque eu sou dele. Ele me comprou. Eu pertenço a ele. Uau! O povo de Israel não tinha percebido isso ainda. Deus comprou eles lá no Egito, trouxe eles para cá, mas eles não estavam entendendo esse negócio ainda. Que Deus tinha os comprado, tirado do Egito com braço forte. Deus os comprou. Deus os batizou na passagem do Mar Vermelho. Uau! Ali foi o batismo deles. Depois tem a circuncisão. Lá na frente. Mas Deus os comprou, Deus os batizou, Deus os consagrou. E lá na frente, então, existe então a determinação da circuncisão. Ok, queridos? Caminhando então, vamos mais ou menos um pouquinho. A segunda parte, né, do livro, né, a primeira parte fala sobre isso, capítulo 6, mostra a bênção araônica, a bênção né, que Deus deu a Arão para abençoar o povo dele. Você tem no capítulo 7 até o capítulo 10, você tem as referências históricas ao Sinai com respeito aos príncipes de Israel, que consagram as suas ofertas voluntárias para a dedicação do tabernáculo. Você tem a construção do tabernáculo, você tem ali as medidas de Israel, preparam-se para marchar. Você tem ali toda Deus formando as 12 tribos, colocando eles a cada lugar, norte, sul, leste e oeste, colocou as tribos ali todas em volta do tabernáculo. Então, cada tribo sairia segundo a ordem da progenitura. Rúben e todos eles na sequência. Toda na sequência, do mais velho para o mais novo. E todos sairiam organizados. Todo o povo sairia organizado. Isso dá uma consciência de uma nação organizada. Eles não estavam ali totalmente desorganizados. Deus estava preparando essa nação para ser uma nação organizada debaixo da ordem dele. Então é uma nação que estaria tendo uma lei que estabelecia retidão, né, o povo correto, e então ali a perfeição de Deus estaria sendo demonstrada nesse povo organizado, caminhando pelo deserto e também quando chegasse na terra prometida. Ok? Assim como a igreja, né? A igreja Jesus é a cabeça da igreja. E Jesus então governa a sua igreja debaixo da sua vontade. E nós caminhamos junto. Nós estamos dentro desse bojo do governo de Deus para a igreja dele. Ok? Aí a gente tem aí também a segunda parte do livro, né, do capítulo 11 a 14. A gente tem algumas coisas aí a respeito de incredulidade. O que aconteceu lá? Abre a sua Bíblia em capítulo 11. O que você tem aí na sua Bíblia? O que você tem aí? O que o povo está se queixando? Quem leu o versículo 1?
qual foi a reclamação deles? Qual foi a reclamação deles nesse capítulo? Se você vai ler a história, o populacho aqui, queridos, é um povo que saiu junto com o povo judeu do Egito. Tá? Esse populacho são pessoas que aderiram à fé judaica, fizeram todo o sangue sobre as portas, e quando o povo então foi tirado do Egito, esse povo saiu junto, ele aproveitou o meio, aproveitou o momento, viu que Israel ia sair do Egito, ia deixar a escravidão, e esse povo aproveitou o momento e saiu junto com eles. Mas esse povo não faz parte dos filhos de Abraão. Esse populacho são pessoas que viviam também escravizadas no Egito. E também alguns egípcios saíram dali também, que aderiram, que não quiseram que seus filhos morressem, então eles passaram o sangue nas portas e foram protegidos pelo sangue, e seus filhos não foram mortos. Esse povo então saiu também do Egito para viver na terra nova em Canaã. Imagina só, né, você sendo um egípcio, tendo o seu filho primogênito lá, todos os filhos morreram. E você que é um egípcio, o seu filho mais velho vivo. Falei assim, opa, por que o teu filho está vivo? Se todos os nossos filhos morreram. O que você fez? Eu fiz o que o judeu fez. Eu fiz o que os filhos de Abraão fizeram. Passei o sangue na porta. Tá, então você abandonou nossos deuses para aderir ao Deus deles. Então, por meio dessa repressão, dessa maneira de que eles estavam vivendo de maneira diferente, também eles saíram com medo de ficar morando no Egito. Medo do faraó. Então, esse populacho é essa quantidade de pessoas, que nós não sabemos quantos são, que saíram junto com o povo de Israel. E esse populacho, e que acabou fazendo, então, a fomentação de muitas tentações que o povo passou pelo deserto. E aqui a questão do maná e da carne. Aqui tem lá, Deus só manda esse negocinho lá do céu e a gente come lá, que nós todo dia, pão, maná. Não tem uma diferença, não tem uma misturinha diferente nesse cardápio, não? Não tem uma carne, não tem um peixe, não tem pepino, não tem agrião, não tem cebola, cadê aquelas comidas gostosas que a gente comia lá no Egito? Então Deus fala assim, está reclamando? Aí Deus então manda cordonizes. E você vai lendo o texto, aquela revoada de cordonizes, que eles começaram a comer com louco, igual desesperado. E o texto diz que enquanto eles estavam comendo, boca cheia de carne, Deus passa a praga e mata uma leva de gente, porque Deus o julgou. E aí você vê assim, aí tem a narrativa de Moisés. O que Moisés fez nesse momento? Versículo 10, o que Moisés fez? Estava fácil para Moisés conduzir esse povo pelo deserto? Estava fácil conduzir esse povo pelo deserto? Ele achou muito, mas muito pesado o cargo dele. A função dele estava trazendo muito desgaste para ele. Então tem o Jetro, que é sogro de Moisés, foi visitá-lo no Monte Sinai, e então o Jetro, vendo tudo que está acontecendo, então ele dá um conselho para Moisés. Um bom conselho, né? E apesar de Moisés não consultar Deus, ele não consultou Deus a respeito desse conselho. Isso tem a prerrogativa é porque Jetro é um sacerdote. Então, baseado nessa qualidade que ele é um sacerdote, Moisés preferiu ouvi-lo porque ele é um sacerdote de Deus. Ele julgou que aquele conselho era um conselho divino. E depois ele vê que realmente era, né? Ele separa o povo lá, ele consegue administrar o povo, ele levanta líderes, príncipes, líderes de 1.000, de 100, de 10. Então ele separa todos os problemas do povo de Deus. Ele conseguiu fazer tribunais, né? Vamos falar assim, ele conseguiu construir tribunais para ajudar o povo na caminhada, a resolver os seus problemas. Ok? Então, você tem aí essa narrativa. Do capítulo 11 a 14, você tem a questão de Deus, então, olhando a incredulidade do povo. Né? O povo nessa jornada continua murmurando contra Moisés, continua murmurando contra Deus. E você tem no capítulo 12, versículo 1 a 16, o que você tem no capítulo 12, 1 a 16? O que aconteceu ali? O que aconteceu lá no capítulo 12? Qual é o teu título na tua Bíblia? Qual foi a rebelião deles? Qual foi a rebelião de Miriam e Arão? Porque eles falaram assim, bom,
Miriam é uma profetisa, é irmã de Moisés. Arão é sacerdote, irmão de Moisés. Não é o mesmo pai, tá? Não é o mesmo pai. Filho de Arão. Arão e Miriam são filhos da mãe dele. Moisés é meio irmão deles. Ok? Moisés é meio irmão deles. Ok? O pai faleceu, a mãe casou-se novamente com outra pessoa. Ok? Sem drama. Mas fazem parte da linhagem. E chegou em dado momento e disse assim, peraí, por que só Moisés fala com Deus? Nós não somos sacerdotes também? Deus não fala com a gente também? Por que só Moisés tem essa prerrogativa? Então, eles ficaram, Miriam principalmente, porque é ela que levantou esse problema. Ela que levantou essa rebeldia. Por que ela levantou essa rebeldia? Porque Deus puniu só ela, e não Arão. O que Deus fez como punição a Miriam? Lepra. Ela ficou imediatamente com lepra. Deus puniu ela imediatamente com lepra. Aí então ela viu o pecado que ela cometeu, pediu perdão a Deus, pediu perdão a Moisés, então Deus restaurou ela, tirou a lepra dela. Então, amado, a rebeldia deles foi essa. Eles se levantaram contra essa prerrogativa de Moisés falar com Deus diretamente. Eles acharam que eles poderiam também fazer isso. Qual foi o problema deles? Qual foi o problema deles, amados? Qual foi o problema deles? Mas tem uma questão aí. Dons. Dons é uma coisa que a gente tem que estudar bem. Porque dons, quem que dá o dom? Quem distribui os dons? O Espírito Santo. Segundo lhe apraz. Qual o único dom que qual o único dom que Paulo falou para a gente buscar? Amor. É o único dom que Paulo mandou a gente buscar. O dom do amor. O amor divino. Porque os outros dons, os dons funcionais, ele é dado por Deus. É distribuído por Deus. Ainda que você tenha um desejo enorme de cantar. Ainda que você tenha uma vontade enorme de cantar. Aí você fala assim, eu quero cantar. Aí você vai cantar. Aí você canta. Mas não encanta. Eu gosto de cantar, mas eu não encanto, porque minha voz de taquara é braba. Então, assim, tem pessoas que recebem o dom de cantar, tem dom de tocar, dom de pregar, tem pessoas que recebem dons específicos. E às vezes nós achamos que, acho que aquele negócio é legal, acho que eu vou tentar esse negócio. Eu vou tentar esse negócio. E a gente se mete a fazer aquele negócio para Deus. E aí a gente vê que a gente quebrou a cara, que a coisa não deu certo. Por quê? Porque, amados, tudo que concerne a serviço no templo, serviço para Deus, se não for pela mediação, pelo poder de Deus agindo em nós, nós estamos equivocados em querer servir a Deus, pela nossa força. Porque o dom é um chamado que Deus fez para mim e para você, servi-lo naquela área específica. Naquela área específica. Por isso que Jesus vai falar sobre os dons. Por que ele vai falar sobre os talentos? Por que ele faz aquela parábola dos talentos? Deus deu a nós. Cabe a nós descobrir. Cabe a nós buscar a Deus. Para que a gente possa descobrir o dom que Deus deu a cada um de nós. Porque, queridos, no mínimo você tem um dom. Todo o povo de Deus recebeu um dom. Pelo menos um dom se recebeu. Para servir a igreja dele. Para a edificação da igreja. O dom não é para você. Não é para benefício seu. É para benefício da igreja. Os dons dos outros vai beneficiar você, assim como o teu dom vai beneficiar os outros. Miriam e Arão quiseram servir a Deus como Moisés. Eles queriam entrar na tenda para ver Deus. Mas Deus falou assim, eu não chamei vocês para isso. Eu não chamei vocês para isso. Eu chamei vocês para outro serviço, para outra coisa, não para isso. Esse é o grande perigo de nós não consultarmos a Deus. Querer servi-lo segundo o nosso desejo, segundo o nosso contentamento pessoal. Não buscando em Deus qual é o verdadeiro dom que Deus deu a cada um de nós servi-lo. É o grande erro, o grande perigo que nós corremos
de querer servir a Deus segundo a nossa vontade. Então o texto mostra isso, tá bom, queridos? No Novo Testamento, esses incidentes, né, que aconteceu dessa rebelião, ele é retratado lá em Hebreus capítulo 3. Quem pode abrir Hebreus capítulo 3, versículo 15 a 19? Hebreus 3, 15 a 19. Quem pode ler? Então você vê assim, que essa incredulidade, essa rebeldia do povo de Deus, narrada em números, você vê que essa rebeldia foi tão forte, tão marcante na história do povo judeu, que até o autor da carta aos Hebreus vai usar essa analogia, ele vai fazer essa ligação da rebeldia do povo no deserto, desses 40 anos do deserto, ele vai fazer essa analogia, trazendo para hoje, com respeito àqueles que vivem a sua vida em desobediência à palavra de Deus. Que não querem se submeter à vontade do Senhor revelada na sua palavra. Não querem seguir as leis do Senhor, porque elas são eternas, e seus mandamentos são eternos. Elas não caducaram. O grande erro da modernidade, a nossa era, é achar que os mandamentos do Senhor foram para o passado, e não é para o presente. Esse é o grande equívoco da igreja cristã hoje. Achar que os mandamentos do Senhor ficaram restritos ao Antigo Testamento. Não ficaram. Não ficaram. Eles estão presentes hoje. Hoje. O que ficou no passado foi o ritualismo, foi as leis concernentes aos rituais judaicos de adoração ao Senhor, porque eles foram cumpridos, foram realizados em Jesus Cristo, porque tudo apontava para Jesus. Mas a lei do Pentateuco, a busca pela santidade, a vida de busca ao Senhor, isso nunca foi revogado. Isso nunca foi revogado. Tanto é que Pedro, usa os mandamentos para dar base aos seus ensinamentos. Dar base aos seus ensinamentos. Porque elas não foram revogadas. Pelo contrário, elas foram reforçadas. Elas foram reforçadas. Ok, queridos? Então, você olhando tudo isso, você olha que os fatos que foram narrados em números são verdadeiros, são confiáveis. Porque os autores do Novo Testamento usaram os textos como referência para dar a eles base para os seus ensinamentos no futuro, ou no presente deles. Bom, queridos, andando para frente, a terceira parte do livro, queridos, então ela traz uma contribuição muito importante para nós, que é o propósito de Números, né, que é demonstrar como Yahvé permaneceu fiel às suas promessas e como o povo, até mesmo a nova geração, continuava ingrata e inclinada ao pecado, mesmo depois de testemunhar a disciplina de Deus por 39 anos. Esses últimos capítulos também fornecem informações acerca do estabelecimento de Israel na terra, assim como um novo censo, a provisão para a mudança de liderança, o ensaio que as leis de sacrifício e acordos para a distribuição da terra, leste de Jordão, proteção para as pessoas acusadas de homicídio não doloso, como também a situação complexa da herança. Então você tem aí na terceira parte do livro, mostrando que apesar, a terceira parte do livro é tratando agora com os descendentes. A terceira parte do livro está tratando dos filhos daqueles que morreram pelo deserto. Que Deus disse, por causa de Cades Barnea, falou assim, vocês não entrarão na terra prometida, mas os teus filhos entrarão, porque a preocupação deles, qual foi a justificativa para Moisés quando eles foram em Cades Barnea? Entraram na Cades Barnea, os caras vieram com aquele caixão de uva, tamanho de um bonde, e diziam assim, a terra tem mel, a terra tem isso aqui, a terra é boa, e todo mundo, Aí levanta os 10 espias e fala assim, vai ter um povo gigante. Tem um povo, mora em fortalezas. Tem um povo muito mais preparado militarmente do que nós. Um povo que está acostumado à luta. Nós não. Nós somos escravos. E os nossos filhos? Quando você lê o texto, você diz assim, e os nossos filhos morrerão nesse deserto?
E por causa disso eles disseram, não, esse Deus nos enganou, a gente vai voltar para o Egito. A gente vai voltar para o Egito. Agora, o medo daqueles pais e não ter fé para entrar na terra prometida, que Deus havia prometido a eles, Deus preserva aquela multidão durante 38 anos de caminhada, e um após outro, com exceção de Caleb, e de quem mais? Josué. Somente esses dois homens, Arão, Moisés, vão morrer antes da terra prometida. Mas somente esses dois homens, Caleb e Josué, somente esses dois homens, entrarão na terra prometida. Que saíram do Egito, eles experimentaram o Egito, eles viram tudo que aconteceu no Egito, andaram pelo deserto, esses homens já com uma idade avançada, agora eles entrarão na terra prometida. Todos aqueles homens que saíram com eles, todas aquelas famílias que saíram com eles, todos os homens, todos os maridos e esposas, morreram no deserto. Todos eles. Ficaram só os seus filhos. 40 anos na Bíblia, queridos, é uma geração. A nova geração que cresceu no deserto, conhecendo Deus no deserto, experimentando a providência de Deus no deserto. É esses que experimentaram a providência de Deus de maneira espetacular. É agora essa geração que vai entrar na terra prometida. Mas, puxa vida, os seus pais provaram por 400 anos as benécias do Egito, debaixo da guarda de José. Viram Deus fazendo proezas e maravilhas no Egito. Esse povo que viu tanta coisa, foi rebelde em tão pouco tempo. A rebeldia deles durou 2 anos só. No sentido assim, de agravamento. Apenas em 2 anos, depois saíram do Egito, apenas em 2 anos, quando eles entraram em Cades Barneia, quando chegaram na porta de Cades Barneia, as condenações do pecado deles durou por 38 anos no deserto, na qual eles morreram no deserto. E agora os filhos deles, que experimentaram Deus no deserto, experimentando o maná diariamente o maná, tomando água de rocha, tendo seus animais sustentados no deserto. Diz o texto que as suas roupas não envelheceram, os seus sapatos não envelheceram. Por 40 anos, elas duraram. Uau! Mesmo debaixo de tantas bênçãos, mesmo experimentando tantas bênçãos, essa nova geração também seguiu os passos da rebeldia dos seus pais. Continuaram seguindo o passo de rebeldia dos seus pais. Rebeldia é uma herança que, infelizmente, nós acabamos passando para nossos filhos. Não só por causa do pecado, por causa da nossa prática. Nossos filhos veem a nossa insatisfação. E eles se tornarão insatisfeitos como nós. Se nós não mudarmos a chave. Se nós não mudarmos o jogo. Rebeldia, irmãos, reclamação, é uma das piores coisas contra a vontade do Senhor. Porque nós estamos dizendo para Ele, o Senhor não é competente. É isso que nós estamos dizendo para Ele. Ele está dando o melhor para nós. Ele está dando tudo para nós. E nós não estamos satisfeitos com aquilo que Ele dá para a gente. Abra sua Bíblia, vamos lá em 12, lá em Hebreus 12. Hebreus 12. Olha só, irmãos. A gente vai lendo, né? Melhor, capítulo 13. Capítulo 13, querido. Desculpa. Versículo 5. Quem pode ler para a gente versículo 5?
Versículo 6, seu Paulo. Você percebe o grave perigo da insatisfação? O grave perigo que é a reclamação? Deus está afirmando a sua palavra: eu cuido de vocês, nunca os abandonarei, eu estarei com vocês sempre. Contente-se com aquilo que eu lhes dou, porque é presente. Entenda, gente, o que nós recebemos aqui é presente. Não é por nossos méritos, é presente de Deus, é graça de Deus. Porque nós não merecemos nada disso. Nós não merecemos ter família, nós não merecemos ter bens, nós não merecemos nada, nós somos pecadores miseráveis. Nós não merecemos nada. O que nós temos é graça, é misericórdia, é amor, é bondade, é mansidão do Senhor para a nossa vida. Isso não quer dizer que você não possa ter um emprego melhor, não é estar dizendo isso. Se aparecer a oportunidade de você ter um melhor, você pode adquirir, você consulta o Senhor, Ele vai te abençoar, Ele vai te responder, se é isso que Ele quer para a sua vida. Mas a questão é a reclamação. A reclamação. A insatisfação. O texto de Números é muito forte nisso, queridos. O que Deus fez no capítulo 13? O que aconteceu lá? Deus já estava lá, a paciência de Deus estava assim, estava lá no final, estava no limite, estava lá no limite o negócio lá. O cálice, é o seguinte, o cálice da ira do Senhor tem tamanho, tá? Ó, meu copinho aqui, ó, vamos falar assim, ó, vamos pensar assim, aqui é a graça, tá? Isso aqui é graça, tudo isso aqui é graça. Mas pensando com respeito a julgamento, a ira do Senhor, ela é escalonada também, tá? Ela vai subindo. Cada vez que a gente vai cometendo erros sucessivamente, sem perdão, o cálice do Senhor vai subindo. O cálice da ira vai subindo, a ira do Senhor vai subindo. Vai chegar aqui que vai transbordar. E quando transborda, vem o julgamento do Senhor. Vem o julgamento do Senhor. O povo lá no deserto, só reclamando, Deus dando. E o povo só reclamando. O que Deus fez para corrigir o povo? O que Ele mandou no deserto? O povo reclamava, o que acontecia? Vinha uma serpente e abocanhava o cara, mordia o cara, picava o cara. E muitos morreram pelo deserto, em virtude da sua reclamação, por causa da picada das serpentes. Deus enviou as serpentes, para que cada um que reclamasse, ela ia lá e tchau, matava o cara. Misericórdia, pensa se fosse hoje, meu Deus do céu, eu já estava morto faz tempo. Queridos, se fosse hoje, Deus fizesse misericórdia. Aí o povo percebeu que o erro deles estava fazendo com que a serpente aparecesse e mordesse as pessoas. Aí então eles recorreram ao Senhor. Foram atrás de Moisés. Moisés, misericórdia, nos livra disso. Aí Moisés então consulta o Senhor. O que Deus fez? O que ele fez? A serpente de bronze. Pegou uma haste, né, fez uma cruz, colocou a serpente ali. Qual que é o símbolo da medicina, Bruna? É a serpente. O Ryan é a serpente. O símbolo da medicina é a serpente. Pregada naquele mastro. E Jesus vai usar isso lá na frente. Assim como levantaram a serpente, e as pessoas olhavam para ela, ela era curada, ali prefigura Cristo. Cristo está presente em Números neste fato. Nesta obra. Deus levantando aquele mastro, colocando a serpente ali. Lá na frente, o povo vai começar a venerar aquela serpente. O povo é tão idólatra, que o povo vai começar a venerar aquela serpente. Vai começar a venerar aquele negócio. Mas depois, o povo vai lá e arranca aquele negócio e acaba, destrói aquele negócio lá. Mas assim,
Qual que era o objetivo da serpente levantada? Quando você fosse picado, o que você tinha que fazer? Olhar para a serpente. Ao olhar para a serpente, ao crer que aquele símbolo significava a sua cura, você será curado. Então, né? Eu não sei quem estava andando com massa, mas coitado do cara. Imagina o cara, né, andando com aquele trem lá. Andando aí. E o cara era picado, ele olhava para aquilo, era perdoado, era curado. E assim a gente olha para a cruz, né? O que aconteceu na cruz? A serpente foi destruída. A serpente foi destruída. Ela foi morta. O Senhor pisou a cabeça dela. Ela está acabada. As obras de Satanás que nos prejudicaram contra Deus foram canceladas em Cristo Jesus. Qual foi a obra de Satanás que trouxe tanto prejuízo a nós, queridos? Qual o maior efeito, né, o efeito danoso que o pecado trouxe a nós? Separação de Deus. Separação de Deus. É aquilo que Jesus experimentou quando caiu sobre ele os pecados nossos. Quando veio a multidão de pecado nosso sobre Cristo, então ele disse assim: Pai, por que tu me abandonaste? Foi o primeiro momento na história de Jesus que ele experimenta a nossa separação de Deus. Foi o único momento na vida dele que experimentou isso. A nossa separação. O quão é pesado. O próprio Cristo diz: Pai, por que o Senhor me abandonou? É isso que nós sentimos sem Deus. Abandono, solidão, vazio. É isso que Jesus veio curar em nós. Esse vazio, essa solidão. Ali, aquele mastro, com aquela serpente, veio para restabelecer a comunhão de Deus com o seu povo pecador. Apesar de todos os pecados dele no deserto, Deus era gracioso e misericordioso com eles. Para não sobrecarregar Moisés, Deus levantou o mastro, para que as pessoas crescem, que ao olhar naquela serpente, naquele mastro, eles eram curados. E eles eram curados. Assim como a cruz hoje nos lembra que a nossa salvação, o nosso perdão, a nossa cura espiritual está centrada em Jesus Cristo. Números nos apresentam Jesus neste episódio. Neste episódio. Ok, queridos? Seguindo em frente. Uau. Um fato interessantíssimo que a gente tem aqui, está no capítulo 27, versículo 1 a 11. É um texto conhecido, né? Não vou ler para que a gente está estourando o tempo, já quase chegando para o final do nosso tema. Você tem aí um tema muito interessante. Capítulo 27, versículo 1 a 11. Quem pode ler? Não, a gente vai ler tudo não. Só ler uns pedacinhos. O que aconteceu aí, queridos? Vai lá no versículo 3. Versículo 3. As filhas desse homem, Zelofeade, ele só teve filhas. E chegou na divisão da terra, lá já estavam já planejando toda a separação da terra. Aí as gurias falaram assim: mas espera aí. Nosso pai não teve filhos? A gente vai ficar sem herança? A nossa família fica sem uma herança na terra de Israel? Por lá falar com Moisés. Moisés, peraí. Tem um problema. Elas relataram um problema a Moisés. Moisés consulta o Senhor. E o Senhor disse: o pedido delas é justo, correto. Vai fazer a divisão com elas também. O pessoal fala que a Bíblia é machista. Não, Deus zela por todos, homens e mulheres. Deus trata distintamente, igualmente. Para Deus não há divisão, não há separação, ainda que tenha hierarquias, mas o respeito de Deus por todos é igual. A dignidade que Deus dá a ambos é igual. É igual. A questão da submissão da mulher é muito controversa, porque a gente entende muito errado esse texto. É auxiliador, Deus fez uma auxiliadora. Não fez uma escrava, não fez um capacho. É uma auxiliadora.
para juntos construir o lar. O lar. Construir o lar. Amados, Deus trata ambos de igual forma, homem e mulher, com seus direitos e também com as suas responsabilidades diante do Senhor. Bem, queridos, essas mulheres tiveram o direito da terra a elas. Olha só. Bênção, não é? Que bênção. Ninguém foi esquecido. Ninguém foi esquecido. O pedido delas era justo, elas não estavam pedindo nada daquilo que não era do direito delas, e Deus contemplou elas com aquilo que era de direito delas. Ok, queridos? Fechando lá, página 24, fechando nosso livro, você tem aí as cidades refúgio. Olha que legal, essa cidade de refúgio é muito bacana. Do capítulo 35 em diante, Deus estabeleceu cidade de refúgio. O que era a cidade de refúgio? O que era essa cidade de refúgio? Cidades que Deus espalhou, que Deus escolheu os lugares, e ali então habitaria alguns levitas. Alguns levitas morariam naqueles lugares. Alguns sacerdotes morariam naqueles lugares. Se por acaso, porventura, eu estivesse trabalhando junto com o Vinícius, estivemos lá limpando a grama lá. Isso aconteceu, quase eu fiz isso, não foi com o Vinícius. Foi lá quando eu estava estudando lá no seminário, lá no Peniel. Né? Eu fui rachar lenha, né? A gente rachava, trabalhava lá. A gente estudava e à tarde a gente trabalhava. E eu fui cortar lenha. Estou lá cortando lenha, né? Pá, 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 pá. Cortando lenha para o pessoal. E eu sou ponciano é um senhor já de uns 65 anos. Eu estou cortando a lenha aqui, ele ficou ali conversando comigo. E eu fiquei cortando lenha. Pá, pá. Eu falei assim, sou ponciano. Sai daí, vem para cá. Vai que esse negócio escapa aqui, vai aí no senhor. Vai para cá. Aí ele foi para cá. E eu peguei, coloquei o nó e bati. Pum! Peguei um nó de madeira. Na hora que ela pegou o nó, o machado fez. Tum, tum, ele saiu. Parecia uma hélice de cortadeira. Saiu roçando. Se ele não sai dali, eu tinha arrancado a perna dele. Involuntariamente. O que eu tinha que fazer? Pá! Eu tinha que fugir uma cidade dessa. Pegava minha coisa, pegava minha família e corria o máximo possível para chegar nessa cidade. Por quê? O vingador é um parente dele. Olho por olho, dente por dente. O que fazia? O Vanderlei fez isso. Juntava as coisas e ia atrás de mim. E eu lá na frente, e ele atrás de mim. Se eu chegasse na cidade de refúgio, cheguei, coloquei o pé lá. E ele parava. Ele tinha que parar. Ele não podia entrar para vingar a morte do seu Ponciano. Porque eu dizer para o sacerdote como que aconteceu, ele formaria um tribunal para então a gente conversar se foi uma morte dolosa ou culposa. Então eles eram o juiz. A cidade de refúgio era para esses casos. Eu não podia sair daquela cidade de refúgio enquanto minha causa não fosse julgada. Porque se eu saísse, ele estava acampado lá fora, me esperando para sair. Porque se eu saísse, ele me matava. Ele tinha direito de matar. Enquanto não saiu o julgamento, ele tinha o direito de me matar. Agora, se eu sou, de fato, alguém que quis matar o seu Ponciano, o sacerdote vai saber. E aí então ele vai me condenar à morte. Mas mesmo na cidade de refúgio, o culpado não estava isento de receber o julgamento dele. Ok? A pena dele seria dada, mesmo sendo culpado ou não. Ok? Então, olha só. Deus estabeleceu até isso ele estabeleceu. Uma lei civil, para cuidar da ordem do povo, para não permitir que esse dito, olho por olho, dente por dente, fosse uma coisa assim, a lei da minha conta, eu faço a lei. Não, tinha leis estabelecidas por Deus, para que o julgamento fosse real e justo para o culpado ou não. Ok, queridos? Uau! Finalmente a gente chega no final do livro. Você tem a narrativa, né? Vamos lá no finalzinho do livro? O que você tem no finalzinho do livro para a gente ir embora? Versículo 13. Aí você tem a narrativa dos casamentos, né? Você tem toda essa questão toda. O que acontece nesse finalmente aqui? O que acontece nesse finalmente do livro? A gente tem o quê? A morte de Moisés.
Quem escreveu a morte de Moisés? Josué, né? Então, Josué que escreve o final da história de Josué, de Números. Só que a gente tem o livro de Deuteronômio ainda. Então você vai ver que Deuteronômio vai ser escrito, a gente vai falar semana que vem, vai ser escrito nesse interim. Deles, agora na Terra Prometida, na porta da Terra Prometida, está ali Jericó, está ali o Rio Jordão para eles passarem, e Deus então dá a eles, então, e Moisés escreve Deuteronômio nesse período. Depois então de Moisés trazer tudo, aí então vem a morte de Moisés narrada em Números. Tá bem, queridos? Uau! Rapaz, acho que não ia dar tempo, a gente caminhou, graças a Deus. Pergunta, irmão, rapidinho. Diga, Odinei. Sim, senhor. Diferente. Primeiro, você perde a alegria da salvação. Porque você perdeu comunhão com Deus. Você fica sujeito à concupiscência da sua carne. Você fica sujeito ao inimigo. Porque você vai ser disciplinado por ele. Você lembra que Paulo fala para os coríntios? Entregue ele ao diabo, para que ele seja disciplinado. Quando eu e você pecamos, o nosso disciplinador é o diabo. Ele vai nos levar a mergulharmos no nosso pecado. Ele vai nos conduzir para aquilo que levou a gente a separar-nos de Deus. Vai te conduzir até um ponto. É bacana o livro, viu, Bruno? É que é legal o livro. Por quê? Porque o diabo não quer que você saiba que você está debaixo da disciplina dele. Mas vai chegar um momento que Deus vai levar você a tal ponto de nojo pelo pecado que você está cometendo, que você se arrepende e você volta para Deus. Quando o diabo acha que vai destruir a gente com o pecado, Deus vai lá e nos resgata. Mas até lá, a gente vai perder muita coisa. Você vai perder bênção, você vai perder comunhão, vai perder a alegria. Tudo isso vai perder. Fervor na fé, fervor em ler a Bíblia, fervor em comungar, né, em oração, fervor em estar na igreja, em estar em comunhão com os irmãos. Tudo isso é consequência do pecado. Não confessado, não arrependido. Então Deus continua disciplinando a gente. O autor de Hebreus diz assim, Deus disciplina a gente porque Ele nos ama. Por quê? Porque a imagem dele está sendo corrompida mais uma vez em nós. Se Ele regenerou a gente no Espírito Santo, espiritualmente nós estamos regenerados. Mas o pecado faz com que esta imagem dele não seja refletida perfeitamente em nós ainda. E Deus está zelando por isso. Entenda, amados. O meu corpo terreno, pecaminoso, esse corpo terreno, não vai melhorar nunca. Santidade não tem a ver com a minha carne, não tem a ver com o meu homem carnal. Porque esse homem carnal, como diz Pedro, é um porco. Limpo, perfumoso, que quando solta, volta para a lama. Ou o cachorro, que ele usa a questão do cachorro. Que o cachorro volta para o seu vômito. Nico gostou do porco. Tudo palmeirense por Nico. Tudo palmeirense. Queridos, nosso homem natural, nosso homem pecaminoso, continuará carregando as mazelas do pecado. Ela vai até a nossa morte. E só com a nossa ressurreição em Cristo que ela será purificada. Essa semente do pecado vai ser arrancada. Mas não é isso santificação. Não é isso santificação. O nosso corpo terreno, ele reflete aquilo que é espiritual aperfeiçoado em nós. Mas o homem carnal, ele continua sendo pecador, miserável. Ele não vai aperfeiçoar. Esse homem carnal não vai aperfeiçoar. O que Deus ressuscitou em nós foi o homem espiritual. É este o homem que Paulo fala, cuidem do homem interior. Cuidem do homem interior, porque é ele que tem que ser fortalecido. E ele é fortalecido como? Pela palavra, pela oração, pela comunhão. Nosso homem carnal só reflete aquilo que é dentro de nós. A essência espiritual está dentro de nós. Está dentro.
Se você é um pecador, se você é uma pessoa que está mostrando mais pecado do que não santidade, é porque você não está alimentando o teu homem espiritual. É ele que está com problema. É ele que está com deficiência. Porque você não está alimentando ele. Nós só refletimos aquilo que está dentro de nós. Nós só refletimos aquilo que está dentro de nós. Se é pecado, se é poder de Deus. Não tem outra coisa. Números nos mostra tudo isso, queridos. Que livro maravilhoso, gente. Livro fantástico. Maravilhoso, porque ele apresenta Cristo de maneira graciosa. Mantendo a sua aliança, mesmo sendo nós ainda pecadores. Porque ele é fiel em sustentar a sua obra perfeita em nós. Amém, queridos? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por este momento, ó Pai, de aprendizado. Muito obrigado, ó Deus, porque o teu Espírito, ó Pai, tendo falado conosco, ó Pai, através da tua palavra. Que o Senhor continue ministrando ao nosso coração. E que nós, ó Pai, possamos reconhecer, ó Pai, nossas falhas, as nossas queixas, as nossas reclamações. E vermos, ó Pai, quão grave é esse pecado diante do Senhor. Que nós possamos, ó Pai, nos arrependermos. E assim, ó Deus, glorificarmos ao Senhor em todas as coisas. Porque esta é a tua vontade. E assim oramos, ó Pai, agradecidos, pedindo, ó Pai, a tua bênção para o nosso dia. Que o Senhor continue abençoando a cada fazer nosso. E preparando o nosso coração, ó Deus, para louvarmos e adorarmos ao Senhor nesta noite, junto com a tua igreja, junto com o teu povo. E assim oramos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Até a semana que vem, nosso estudo. E à noite, nosso culto. Lembrando que tem Santa Ceia, tá, irmãos? Hoje tem